Amados irmãos, vamos ouvir agora a exposição da palavra do Senhor. No livro do Apocalipse, o capítulo 2, versículo 12 a 17, a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Pérgamo. Porém, faremos antes a leitura em Números, capítulo de número 25. Números, capítulo 25, isso é o relato dentro de um relato maior a respeito de Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Todas as vezes que ele tentou fazê-lo, foi impedido pelo Senhor e a sua maldição se transformou em bênção. Porém, Balaão ofereceu um conselho ao rei inimigo para que o povo de Deus viesse a cair em uma armadilha e se tornar alvo do juízo do Senhor. Então, capítulo 25 descreve já essa parte final do que aconteceu. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram, no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Agora vamos para o capítulo de número 31 de Números. Isso explica então por que houve esse caso de Baal-peor. Balaão recebeu para amaldiçoar, não conseguiu amaldiçoar, mas ele encontrou um outro caminho para que o povo de Deus sofresse a maldição. 31:16. Eis que estas, por conselho de Balaão,
fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, tudo que temos no capítulo 25 aconteceu por conselho de Balaão. Agora vamos até a primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Agora o texto da pregação. Apocalipse, capítulo de número 2, a terceira carta do Senhor Jesus Cristo, a carta à igreja em Pérgamo, versículos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesse instante, mais uma vez, pedir ao Senhor a sua bondade e misericórdia para nos abrir o coração, para sermos capazes de compreender a Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento, nos dá, Senhor, a sabedoria espiritual que precisamos para fazer as devidas conexões entre o que ouvimos e aquilo que já ouvimos anteriormente, entre o que ouvimos e a nossa própria vida, para então reconhecermos os nossos caminhos e reconhecermos também a Tua vontade. Ajuda, Senhor, aquele que fala para que o faça com integridade. Ajuda a todos nós a glorificarmos o Teu nome por meio de darmos atenção à palavra do Senhor. É assim que oramos, em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, existe uma linha divisória entre o mundo e a Igreja de Cristo. Uma linha que Satanás procura apagar a fim de nos levar à infidelidade a Cristo. E por isso nós devemos ser muito cuidadosos. Foi essa linha que o diabo tentou diminuir em Pérgamo. Ele tentou levar os crentes daquela igreja à infidelidade, não só por meio da perseguição, mas também por meio da sedução do mundo.
No entanto, Cristo repreende essa igreja justamente por tolerar que alguns dos seus membros que haviam caído nessa armadilha satânica ainda permanecessem na igreja sem disciplina. O assunto da carta de Cristo à igreja em Pérgamo certamente envolve a questão da disciplina. Podemos dizer que então o tema desta pregação é: Cristo deseja que sua igreja se mantenha nitidamente separada do mundo. Cristo deseja que sua igreja se mantenha nitidamente separada do mundo. Vamos então começar observando a quem a carta foi dirigida. No versículo 12, lemos que esta carta foi então direcionada à igreja na cidade de Pérgamo. E ela era uma cidade conhecida pela fabricação de pergaminhos para o uso na escrita. O pergaminho era então um material feito de pele de animais, usado em substituição ao papiro, era usado para escrever os livros daquela época. Daí o nome Pérgamo. Nela também se encontravam, como nas outras cidades, muitos templos. Mas alguns dos templos de Pérgamo se destacavam. Havia um deles próximo a uma rocha, onde havia o templo de Zeus, onde se dizia que havia o trono de Zeus, o deus da mitologia grega. Havia também em Pérgamo um templo especial ao deus da cura, Esculápio. O símbolo desse deus da cura era justamente a serpente. Daí, então, quando hoje encontramos os símbolos ligados à medicina, você certamente verá uma serpente. Vem daí essa ideia. Pérgamo era também a capital da província romana da Ásia Menor, e por causa disso ela era também o centro do culto ao imperador. E nesse ambiente hostil, nós encontramos a igreja do Senhor Jesus Cristo em Pérgamo. A esta igreja, Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Essa apresentação está de acordo com aquilo que nós encontramos no capítulo 1, quando Jesus em sua glória se revelou como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Essa espada é um símbolo da palavra de Cristo, mas especialmente nesse contexto, um símbolo da sua palavra com juízo, com julgamento. E o fato de ter 2 gumes aponta para a eficácia do seu juízo. Esta forma de Cristo revelar-se, então, o coloca como o juiz supremo, o coloca como aquele que haveria de julgar os que estavam em Pérgamo, sustentando a chamada doutrina dos nicolaítas. Então, temos uma igreja com problemas doutrinários e disciplinares. A essa igreja, Cristo se apresenta como aquele que usa a sua palavra para purificar a sua igreja e trazer juízo sobre os pecadores não arrependidos. Agora, observe o versículo 13. Observe que antes de entrar propriamente no assunto do juízo e da disciplina, o Senhor Jesus Cristo começa com uma palavra de elogio à igreja em Pérgamo. Ele é aquele que anda no meio das igrejas. Ele certamente conhecia a situação da igreja em Pérgamo. E nós devemos reconhecer que a situação na igreja em Pérgamo não era uma situação agradável. Ou seja, o Senhor diz que o lugar onde esses crentes habitavam era o lugar onde estava o trono de Satanás. Você já pensou, alguém ouvindo isso hoje, olha, você está morando onde tem o trono de Satanás.
Quantas palavras as pessoas diriam para repreender a mera ideia dessa afirmação? E no final do versículo 13, lemos que não só que é o trono de Satanás em Pérgamo, mas lá no final do versículo 13, diz que ele habita, isto é, ele tem a residência fixa em Pérgamo. Os crentes em Pérgamo residiam onde Satanás residia e onde ele estava exercendo domínio. Mas o que isso quer dizer? Isso está relacionado ao fato de que Pérgamo era o centro do culto ao imperador. Aqui, duas imagens aparecem, imagens que estão no livro do Apocalipse. O dragão, Satanás, dá o seu poder à besta, o poder político. Isso está aqui contido nesse contexto também na igreja em Pérgamo. Portanto, nessa situação, encontramos a ação do dragão para dar poder à besta e ao falso profeta, ao poder político e à falsa religião, que no culto ao imperador se encontram. Portanto, o lugar onde havia grande pressão para que se adorasse o imperador e o confessasse como Senhor, e isso sob ameaça de morte. Prova disso é que ali em Pérgamo fora morto um homem chamado Antipas. Ele é designado em nosso texto como uma testemunha de Jesus, e há uma ênfase no fato de que ele foi uma testemunha fiel. Aqui é importante lembrar que a palavra grega para testemunha é a palavra que nós usamos em português, é a palavra mártir. Antipas foi fiel a Cristo e, como uma testemunha de Cristo, ele levou o seu testemunho até a última consequência. Antipas morreu por causa de sua fidelidade em Pérgamo. Vocês podem então imaginar, se nós como congregação durante essa semana recebêssemos a notícia: olha, o irmão fulano de tal, que estava preso, ele foi morto, acabaram de lançá-lo aos animais ferozes ou cortaram a sua cabeça. Quem será o próximo? Isso então nos dá um quadro da perseguição sob a qual a igreja em Pérgamo se encontrava. A igreja não estava numa posição muito confortável naquela sociedade. Na verdade, a igreja era acusada de ateísmo. Por quê? Por não adorarem os deuses da cultura. Eram acusados de ateísmo. Então, o fato dos membros da igreja em Pérgamo não se alinharem com todos os elementos culturais, religiosos comuns naquela sociedade, colocou essas pessoas em situações difíceis e delicadas. Mas agora, uma coisa a mais havia de pressão: o fato de que também eles não cultuavam ao imperador. Então, todas as pessoas que consideravam os cristãos como ateus, como aqueles que negam a religião do seu povo, poderiam então nesse momento dizer: bom, ele não está adorando o Deus dos carpinteiros, ele não está adorando ao Deus da medicina ou qualquer outro Deus que eles adorassem. E não há muita coisa que fazer sobre isso. Mas se ele não está adorando a César, isso não é só um problema de religião, é de cidadania. Ele é uma pessoa infiel à cidade, ao Império Romano, ao imperador. Essa pessoa merece ser preso. Então,
Esses irmãos estavam debaixo de grande pressão para ceder e se juntar aos seus parentes e amigos, seus vizinhos e colegas de trabalho, no culto ao imperador e no culto aos outros deuses. E se eles não cediam, uma vez que havia uma relação entre o comércio, os empregos e os deuses, a consequência vem logo. A consequência é perder o emprego, não conseguir comprar, não conseguir vender. Era uma situação parecida com a que vimos semana passada, retrasada, melhor dizendo, em Esmirna. Era uma situação difícil. Então eles foram colocados diante de um momento em que deveriam tomar uma decisão. A decisão é a seguinte: eles deveriam continuar enfrentando as dificuldades, talvez não ter o que comer, não conseguir um emprego, não conseguir comprar, sofrer todo tipo de oposição das pessoas de sua cidade, de seus parentes, de seus amigos, ver seus próprios parentes possivelmente denunciando-os diante dos representantes do governo, mas seguindo a Cristo, ou renunciar à exclusividade do Evangelho e participar também das festas, das homenagens, dos cultos ao imperador e a esses deuses. Então, nesse momento, meus amados irmãos, nesse momento da história da igreja em Pérgamo, a linha é colocada claramente, e cada um foi chamado a escolher de que lado ficar. Fazer uma confissão por Cristo podia significar vergonha, pobreza, prejuízo e morte. E qual foi a atitude da igreja em Pérgamo diante desta situação? Ou seja, de estar no lugar onde Satanás habitava e exercia domínio. O que lemos aqui? Lemos que eles conservaram o nome de Cristo. É um elogio, é uma coisa boa. Os irmãos em Pérgamo fizeram algo que deveriam realmente fazer. Eles escolheram, eles disseram: não vamos nos juntar e ceder, vamos cumprir nosso papel nesse mundo, vamos tomar a vergonha da cruz, as consequências de seguir a Cristo. Por isso, o verbo é conservaram o nome de Cristo. Conservar traz a ideia de manter firmemente o nome de Cristo. Ou seja, traz a ideia de viver de acordo com tudo que o nome de Cristo significa. Era uma confissão cheia de significado. Não era um mero dizer: eu amo Jesus, Jesus é lindo e maravilhoso, para em seguida flertar com o mundo. Mas era uma confissão cheia de implicações difíceis para a vida do homem, para a vida de sua esposa, de seus filhos. Esses irmãos foram efetivamente fiéis em conservar o nome de Cristo numa cultura antagônica. Além disso, a igreja em Pérgamo é elogiada pelo fato de não ter negado a fé em Jesus Cristo. Diante da pressão e das ameaças de morte, mesmo quando Antipas foi morto, a igreja permaneceu fiel na fé em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, podemos observar, havia motivos para elogiar a igreja em Pérgamo. A igreja se manteve firme, confiando em Cristo, vivendo de acordo com a palavra de Deus. No entanto, muitos crentes de hoje
Adeptos da teologia da prosperidade diriam: se Satanás está exercendo domínio sobre essa cidade, devemos tomar esse domínio de suas mãos. Essas pessoas têm ideias não bíblicas sobre espíritos territoriais e acham que elas devem tomar posse e expulsar os espíritos territoriais. Mas vejam o que aconteceu em Pérgamo. Lá era o lugar do trono de Satanás, o lugar onde ele tinha residência. E a igreja não é elogiada por ter feito uma marcha para Cristo, ou por ter feito um culto na praça para tomar o domínio da cidade. A igreja foi elogiada por ter sido fiel a Cristo, mesmo onde Satanás tinha o seu trono. Mesmo onde estava o trono de Satanás, Cristo tinha ali, nesse lugar difícil, uma igreja fiel. E eles, pela graça de Cristo, se mantiveram fiéis. O nosso chamado não é para demarcar território, mas para ser fiéis a Cristo em qualquer situação, seja onde e quando for. A nossa fidelidade a Cristo deve revelar-se no fato de as pessoas poderem ver em nossas vidas que nós pertencemos a Jesus, não a Satanás, não a este mundo, não ao governo, não à falsa religião, mas a Cristo. Somos diferentes, carregamos o nome de Cristo, e a nossa fidelidade deve se revelar no fato de não negarmos a nossa fé, mesmo quando ela parece fora de moda, pouco atraente e sem significado para o mundo. Alguém pode ouvir essa pregação, alguém pode vir ao nosso culto e dizer: isso tudo aí já era. A igreja agora é moderna, tem novas coisas, novas ideias. Esse povo cafona com essas ideias, essas crianças que se vestem desse jeito, esses salmos que eles cantam. Meus irmãos, jamais tenham vergonha dessas coisas. Essas coisas são pequenas expressões do nosso desejo de sermos fiéis ao nosso Senhor. Agora, olhando para o versículo 14, infelizmente nós encontramos uma censura. O Senhor Jesus diz ter algumas coisas contra esta igreja. Poderíamos traduzir essa expressão usada aqui: tenho contra ti umas poucas coisas. Talvez não tenhamos aqui todas essas poucas coisas que Cristo tinha contra a igreja em Pérgamo, mas encontramos esta: a igreja em Pérgamo estava tolerando em sua membresia pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão. E no versículo 15 encontramos os que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Há uma relação entre essas duas coisas. Então, como nós sabemos qual é a doutrina dos nicolaítas? É que Jesus diz: da mesma forma. Ou seja, a doutrina dos nicolaítas é a doutrina de Balaão. E é interessante, o significado do nome Balaão é muito parecido com o significado do nome Nicolau, da onde vem nicolaítas. Tem a ver com ter domínio sobre o povo. Então, encontramos a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. O Senhor Jesus fala que algumas pessoas da igreja estavam sustentando essa doutrina. Usa o mesmo verbo usado para dizer que os fiéis sustentavam o nome de Cristo. Essas pessoas se agarraram, conservavam, mantiveram firme essa doutrina. Note então o contraste. A igreja conservava o nome de Cristo,
Mas havia na igreja pessoas que conservavam a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Pelo que lemos então no versículo 15, da mesma forma, pelo conteúdo das demais cartas, parece que a doutrina dos nicolaítas é realmente a mesma de Balaão. Então surge a pergunta: qual era a doutrina de Balaão? Para entender, devemos conhecer a história de Balaão. Números 21 e 22 descreve isso. Israel estava em sua caminhada para Canaã e devia passar pela terra dos Moabitas. Mas Balaque, rei dos Moabitas, estava com medo. E por isso ele contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. No entanto, mesmo depois de muitas tentativas, tudo que Balaão conseguiu pronunciar foram bênçãos sobre o povo de Deus. Mas Balaque, o rei dos Moabitas, insistiu com Balaão de que se não era possível encontrar algum meio de amaldiçoar o povo de Deus. Como vamos fazer cair então uma maldição sobre esse povo? Balaque estava querendo encontrar uma resposta, e ao que parece, pelo que lemos em Números 31:16, por questões financeiras, Balaão então diz: eu vou te dar um conselho, como atrair a maldição de Deus sobre o povo, como preparar para eles uma armadilha. O que deveria ser feito? Você deve envolver os israelitas no culto aos ídolos. Você deve envolvê-los e fazê-los comer a carne sacrificada aos ídolos. E envolva-os também na prostituição que há nesses cultos. E lemos em Números 24 que foi exatamente o que Balaque fez. E muitos homens de Israel caíram nessa armadilha, o que trouxe o ardor da ira de Deus contra seu povo. Agora, lá em Pérgamo, havia esse grupo, os nicolaítas, e eles estavam levando esta mesma doutrina, esta mesma mentalidade para dentro da igreja em Pérgamo. Da mesma forma, era uma armadilha, assim como foi para Israel. Onde encontramos em nosso texto essa palavra armadilha, quando diz o texto armar ciladas. Essa palavra grega dá origem à nossa palavra no português, escândalo. Esse era um termo originalmente usado para referir-se a uma parte de uma armadilha que era fixa, onde se colocava a isca. Então, daí significar a isca ou a própria armadilha. Você pode ter em mente aquelas armadilhas em que se coloca a comida para o pássaro em um dispositivo dentro de uma gaiola. Quando o pássaro tenta comer, a gaiola se fecha e ele fica aprisionado. Assim era a doutrina dos nicolaítas. Uma armadilha de Satanás para destruir a igreja de Cristo. Pela relação da doutrina dos nicolaítas com a doutrina de Balaão, podemos concluir que os nicolaítas estavam ensinando aos membros da igreja em Pérgamo que não havia nenhum problema em participar do culto ao imperador, sacrificar aos ídolos. Talvez eles pudessem dizer: desde que você não esteja com o seu coração nessas coisas. Eles até estavam também, dentro do contexto, podemos concluir, dizendo que não havia problemas em participar desses banquetes aos deuses, comendo carnes sacrificadas aos ídolos. E é até provável que eles também defendessem que não havia problema na participação na prostituição que havia nos cultos aos deuses. Que isso era um problema naqueles dias, podemos concluir de 1 Coríntios 10,
onde Paulo trata o mesmo problema na igreja em Corinto. Aqui então estava a saída, dizia esta doutrina. Você não precisa perder o seu emprego, você não precisa passar fome, você não precisa sofrer perseguição. É só você fingir que está oferecendo sacrifícios a César como Senhor, participando dos banquetes, estando presente nas imoralidades, e as pessoas vão dizer: está tudo bem, eles estão aqui conosco. Pelo que lemos, alguns membros da igreja em Pérgamo abraçaram essa doutrina. Mas o que o restante da igreja fez? É aqui que se encontra o problema. O restante da igreja foi conivente. E, irmãos, nós poderíamos agora pegar um punhado de pedras e lançar sobre os presbíteros da igreja de Pérgamo e sobre os membros da igreja de Pérgamo e sobre as pessoas que adotaram a doutrina dos nicolaítas. Mas vocês percebem o quanto isso é difícil? Poderíamos pensar na pandemia. Já mostra como é difícil. Porque facilmente alguns irmãos diriam: bom, eu não vou passar a linha, eu serei fiel ao Senhor, eu tomarei as consequências da vergonha e da perseguição sobre a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus bebês. Mas quem sou eu para dizer o que o irmão fulano de tal vai fazer em relação à sua família? Poxa, ele tem um bebezinho, eu nem tenho filho. Como é que eu vou julgar o irmão que tem um bebê passando fome, chorando? O outro tem 7 filhos. Como ele vai alimentar 7 bocas? Se ele quer ir para o templo, se ele quer fingir que adora os deuses e ao imperador para se livrar da perseguição, quem sou eu para julgá-lo? Essa atitude hoje receberá salva de palmas nas igrejas, mas aqui é motivo de vergonha e censura por parte do Senhor Jesus Cristo. Eles não abraçaram a doutrina, a igreja, mas eles permitiram que alguns de seus membros fizessem tal coisa. E o que Cristo faz? Cristo chama a igreja toda ao arrependimento por falta de disciplina. E esse chamado ao arrependimento é seguido de uma advertência: se eles não se arrependessem, Cristo viria contra aqueles que haviam abraçado tal prática e doutrina. Então nós temos aqui, quando diz que Cristo viria, uma imagem de guerra. Cristo promete pelejar com a espada da sua boca. E não devemos imaginar que ele iria simplesmente advertir verbalmente essas pessoas, porque isso ele já está fazendo aqui na carta. Mas a ideia é que ele viria com juízo contra os que haviam abraçado o mundo. Amados irmãos, o que aconteceu em Pérgamo foi que alguns membros abraçaram aquela doutrina de adequação ao mundo e às suas exigências. Eles tentaram tirar aquela linha divisória, tentaram diminuir o contraste, porque isso lhes trazia prejuízo. Esses membros procuraram a aprovação do mundo, a aceitação da sociedade, a paz com o governo. Eles tentaram ficar com Cristo e o mundo. E de novo, somos tentados a julgá-los. Mas notem, eles estavam sob perseguição, pressão. Havia o risco de perder o emprego, os bens, ter de passar dificuldades com a família, ser preso e até morrer. Então, crianças, não sei se vocês já ouviram
sobre como as leoas caçam. Mas é interessante. Quando as leoas vão caçar, e tem lá um grupo de animais que elas querem devorar, algumas poucas leoas vão tomar uma posição em direção aos animais que querem caçar, a manada de animais, de maneira que o vento baterá nas leoas e levará seu cheiro para os animais. E então, quando os animais sentem o cheiro, as leoas estão vindo, vamos correr. Mas do outro lado estão todas as outras leoas, esperando que a presa venha em sua direção. Satanás atacou a igreja desta forma. De um lado, ele levantou uma perseguição feroz para empurrar a igreja para uma situação difícil. E do outro lado, ele ofereceu um escape fácil: ceder às exigências do mundo. Mas ao que parece, contra a igreja dos nossos dias, ele não precisa usar tal estratégia. Ele não precisa lançar a perseguição para seduzir com o mundo. A estratégia dele agora é mais parecida com a estratégia dos pescadores. Crianças, o que os pescadores fazem? Eles apenas pegam o seu anzol, eles colocam lá algum tipo de isca, talvez uma minhoca ou um pedaço de carne, e eles lançam, e os peixes vão cair nesta armadilha. Para o mundo, para a igreja dos nossos dias, Satanás tem usado apenas de uma isca. Ele quer prender os corações e fazê-los infiéis a Cristo. E não se engane, ele possui muitos tipos de iscas diferentes. Ele possui um tipo de isca para cada tipo de peixe. Ele pode usar as músicas, o amor às celebridades, aos artistas, aos cantores, o dinheiro, a moda, os jogos, a internet, os amigos, as falsas igrejas e muitas outras coisas para nos afastar de Jesus Cristo. Então aqui está algo que eu espero que você não esqueça, à medida em que nós estivermos prosseguindo nas cartas do Apocalipse. Satanás tem um alvo. Qual é o alvo de Satanás? É a destruição da sua vida. Isso é o que ele quer. Ele quer destruir sua vida. Ele quer destruir a vida de sua esposa, de seus filhos. Então, devemos tomar muito cuidado para não sermos fisgados e tampouco vermos nossos filhos deixando as promessas que eles têm em Cristo, trocando-as pelas iguarias deste mundo, cujo sabor inicial pode parecer agradável, mas no fim tem o gosto de morte. Agora, precisamos olhar também para a postura da igreja. Hoje em dia, muitas igrejas se orgulham de não possuírem disciplina. Elas se orgulham daquilo que Jesus diz que é um vexame, uma vergonha, um motivo de censura. Disciplina para eles é apenas quando alguém faz algo muito, muito escandaloso. E mesmo assim, a disciplina é feita para livrar-se do culpado, não para chamá-lo ao arrependimento. Vão dizer: olha, nós não devemos ter tanta preocupação com doutrina e nem ficar com essa preocupação de disciplinar os membros. O que importa é o amor. Mas Cristo mostra à igreja em Pérgamo que Ele deseja que suas igrejas não sejam acusadas de tolerarem falsa doutrina e outros pecados na vida dos membros da igreja. Cristo requer não só que sua palavra seja pregada com fidelidade,
mas também que os membros que estão vivendo em pecado, ou que abraçam falsa doutrina e não se arrependem, esses membros sejam chamados ao arrependimento. E caso não se arrependam, sejam cortados da igreja de Cristo. Vocês sabem, a disciplina é uma das marcas de uma verdadeira igreja de Cristo. Quando uma igreja tem doutrina fiel, mas não exerce a disciplina fiel, ela é passível de repreensão de Cristo. Devemos ser fiéis na sã doutrina, mas também devemos ser fiéis na disciplina. Devemos ser cuidadosos, então, para não cometer o erro da igreja moderna de enfatizar o amor, falsamente o amor, enquanto permitimos que as pessoas vivam em nosso meio do jeito que elas querem. Por fim, amados irmãos, devemos notar no final do nosso texto, no versículo 17, que Cristo conclama mais uma vez as igrejas a prestarem atenção e a obedecerem aquilo que Ele diz. E mais uma vez, Ele faz promessas ao vencedor. Nesse contexto, o vencedor é aquele que se mantém fiel a Cristo, que se mantém fiel em sua doutrina e em sua vida. A este, Jesus promete dar-lhe o maná escondido. Isso nos lembra aquele alimento que caía do céu quando o povo de Israel estava no deserto, e do qual uma porção foi escondida dentro de um jarro e colocada na arca da aliança. O maná que os israelitas desprezaram quando rapidamente saíram do arraial israelita e correram para as tendas dos moabitas, para comerem as carnes sacrificadas aos ídolos. Eles trocaram a comida oferecida pelo Senhor pela comida dedicada aos ídolos. Agora, aos que rejeitam a comida dos ídolos, lá em Pérgamo, as comidas nos templos pagãos, aos que rejeitaram a sedução deste mundo, Cristo promete a eles dar-lhes este maná. E, amados irmãos, o que o maná figura, ou prefigura? O maná é o pão que desceu do céu. E encontramos no Evangelho de João, Jesus Cristo, dizendo claramente: eu sou o pão que desceu do céu. Esse pão que desceu do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo, é escondido para o mundo, mas revelado para os eleitos. Agora rejeitamos as iguarias do mundo, e Cristo promete o verdadeiro alimento para a nossa vida, para a nossa alma, Ele mesmo. Em outras palavras, Cristo está dizendo: ao que vencer, eu darei mais de mim mesmo a tal pessoa. No entanto, nesta carta encontramos uma outra promessa. Jesus promete dar uma pedrinha branca, sobre a qual haverá escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Há diferentes posições sobre o significado desta pedrinha branca e o nome, mas duas são as principais. Alguns dizem que a pedrinha é o crente e que ele vai receber um novo nome. Na Bíblia, o nome aponta para o caráter de uma pessoa. Então, nesse caso, receber a pedrinha branca com um novo nome significaria receber uma nova vida em Cristo, uma personalidade totalmente transformada, cujos detalhes seriam conhecidos apenas pela própria pessoa. Mas tem uma segunda interpretação. A pedrinha, essa interpretação diz que a pedra é o crente, mas que o novo nome é o novo nome de Cristo. Isso é condizente com o contexto do Apocalipse.
Em todas as outras passagens que falam de um novo nome, sempre se refere ao novo nome de Cristo. Eu creio que esta seja a interpretação mais adequada à luz do Apocalipse. Então, a igreja de Pérgamo, que conservou o nome de Cristo em meio à tribulação, agora Cristo diz que eles conhecerão seu novo nome. Então, no Apocalipse diz que os servos de Cristo têm o nome de Cristo na sua fronte. Assim, o significado seria que no final de todas as coisas, receberemos o novo nome de Cristo em nós, assinalando que nós somos dele por toda a eternidade. Então, meus irmãos, tanto o maná quanto a pedrinha com o novo nome estão dizendo a mesma coisa. Cristo promete dar mais de si mesmo. Eis a promessa do Evangelho. Nós não precisamos buscar sustento para a nossa alma nas iguarias do mundo. Não precisamos participar dos banquetes do mundo para encontrar a verdadeira felicidade, pois tudo que o mundo oferece é de caráter provisório. Mas aqui está o alimento que sacia a alma, o maná, o pão vivo que desceu do céu. É de Cristo que nós precisamos. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da verdadeira felicidade. Do que mais precisamos para viver nesta vida e na vida futura? A resposta é um nome: Jesus Cristo. Amados irmãos, Satanás sempre está a nos oferecer muitas iscas para nos afastar desta realidade. Ele nos oferece outros motivos de alegria, outros manjares. Mas, irmãos, não troquem esse tesouro celestial por nada neste mundo. Nem a nossa própria vida vale mais do que Cristo nos promete no Evangelho. Então, que o Senhor Jesus Cristo nos ajude para que a nossa vida esteja agora cheia dele, e ainda mais quando ouvirmos as trombetas celestiais tocarem e nos encontrarmos com ele para vivermos para sempre com ele. Amém.